Sabe, existe um espaço de silêncio por trás de toda a correria, de todo o ruído do nosso dia a dia. Então, o convite aqui é para a gente fazer uma jornada juntos. Uma jornada que vai do caos à clareza, descobrindo como o nosso mundo interno e o nosso mundo externo, na verdade, se conectam. Antes da gente tentar entender, que tal a gente só sentir? Se for possível, feche os olhos por um instante. O ruído interno diminui, a mente desacelera, o coração encontra seu ritmo. O que essa imagem te traz? Deixa essa sensação chegar. A nossa abordagem aqui vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de começar pela cabeça, pela mente, a gente vai começar pelo corpo. A compreensão, a parte intelectual, ela vem depois, quase como um eco dessa primeira experiência, dessa sensação. Vamos começar por um lugar que todo mundo conhece bem, o nosso corpo no mundo moderno. A gente vive num ritmo muito acelerado, né? E é super importante reconhecer como isso aparece na nossa experiência de cada dia. A gente pode pensar que o nosso sistema nervoso opera basicamente em dois modos. De um lado, o modo fragmentado. A gente está sempre em hiperalerta, com a mente a mil, reagindo a tudo. E olha, isso não é um defeito, tá? É uma resposta de sobrevivência. Do outro lado, tem o modo integrado. Presença, clareza, coerência. A questão é que o estado fragmentado acabou virando o nosso padrão. Mas por quê? Uma boa parte dessa fragmentação tem uma base bem física, bem concreta. Nós estamos mergulhados em campos eletromagnéticos artificiais. Wi-Fi, 4G, 5G, telas por toda parte. A ciência já começa a sugerir que essas frequências podem sim interferir com os ritmos biológicos do nosso corpo, sabe? É como se elas criassem um ruído de fundo constante que mantém nosso sistema nervoso num estado sutil de alerta. Ok, então se o nosso ambiente moderno cria todo esse ruído, onde é que a gente encontra o sinal? Onde está a clareza? A resposta está no nosso projeto original, no ambiente para o qual a nossa biologia foi desenhada, a natureza. E a ideia central é essa, sabe? Não é nada místico. É pura fisiologia. Nosso cérebro, nosso corpo evoluíram durante milhões de anos em ambientes naturais. A cidade, a tecnologia, isso tudo é muito recente para o nosso sistema nervoso. É por isso que quando a gente volta para a natureza, o corpo reconhece na hora. Ele se lembra. E o mais impressionante é a velocidade com que o nosso corpo se lembra disso. A gente não está falando de horas ou dias. A pesquisa mostra que em apenas 3 minutos num ambiente natural, o nosso cérebro já começa a se organizar. Ele começa a desligar o modo de sobrevivência para voltar a um estado de coerência. Dentro desses 3 minutinhos, acontece uma verdadeira cascata neurofisiológica. As ondas cerebrais ligadas ao relaxamento e à criatividade aumentam. As ondas de alerta e esforço mental diminuem. A amígdala, que é o nosso centro de estresse, ela se acalma. Nossa atenção melhora e muito. Basicamente, o corpo recebe uma mensagem bem clara. Você está em segurança, pode relaxar. E essa conexão com o que é natural vai até o nosso prato, claro. Alimentos vivos, naturais, eles nutrem o nosso microbioma intestinal, que muita gente chama de nosso segundo cérebro. E isso é fundamental, porque cerca de 90% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzida ali, no intestino. Se alimentar da natureza é literalmente alimentar a química da nossa calma. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e para um nível mais sutil, mas que é a base de tudo, a vibração da vida. Vamos tentar entender a diferença entre os campos naturais e os artificiais e como eles afetam a nossa biologia de um jeito bem profundo. Isso aqui é um princípio-chave para a gente entender o resto. O nosso corpo não está dentro de um campo. O nosso corpo é um campo eletromagnético. Nosso coração gera um campo poderoso, nosso cérebro funciona com ondas elétricas, cada célula nossa vibra. E é por isso que a gente é tão sensível aos campos que estão ao nosso redor. Pensa assim, a Terra tem o seu próprio batimento cardíaco eletromagnético. É a chamada ressonância Schumann. Essa frequência funciona como um diapasão para o nosso corpo. Quando estamos na natureza, nosso sistema se sintoniza com esse campo, e isso nos estabiliza naturalmente. É quase como um reset eletromagnético. Aqui o contraste fica, nossa, muito claro, né? Os campos naturais, como o da Terra e o do Sol, eles sincronizam, organizam o nosso sistema, trazem coerência e calma. Já os campos artificiais, por vibrarem em frequências que não são compatíveis com a nossa biologia, tendem a desorganizar, a criar ruído e a ativar o estado de alerta. Um aumenta a energia vital, o outro drena. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Aquele campo estável da Terra, então, ele está mudando. De 2023 para cá,
Vários observatórios têm registrado flutuações muito mais intensas, picos, oscilações rápidas. Isso não é especulação, é física atmosférica, tem a ver com a atividade do Sol. O campo do nosso planeta está mais ativo, o que pode explicar por que tanta gente anda se sentindo mais sensível ou simplesmente diferente ultimamente. Bom, e tudo isso nos leva para a parte mais importante, que é o e agora? Se o ambiente externo está mudando, está cheio de ruído, como é que a gente navega por tudo isso? A resposta, felizmente, está em cultivar o nosso estado interno. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta muda o nosso foco do externo para o interno. A estabilidade não vem de tentar controlar o mundo lá fora, mas sim de aprender a regular o mundo aqui dentro. Vamos pegar um exemplo bem prático de como a gente pode se engajar com o campo natural de forma consciente. O Sol. Usar o Sol com inteligência, se sincronizando com os diferentes tipos de luz ao longo do dia, é uma forma poderosíssima de regular nossos hormônios, nosso humor, nosso relógio biológico. A ideia não é evitar, mas sim usar com sabedoria. Isso nos leva a um ponto que é fundamental. O campo externo, mesmo quando está mais ativo, mais dinâmico, ele é neutro. A forma como a gente vive essa experiência depende totalmente do nosso estado interno. Com o sistema nervoso regulado, calmo, resiliente, essas mudanças podem ser sentidas como vitalidade, expansão, clareza. Mas, com o sistema desregulado em alerta constante, as mesmas mudanças podem ser percebidas como ansiedade, caos e cansaço. E é aqui que está o nosso poder, a grande virada de chave. A diferença fundamental não está no campo lá fora, mas sim no nosso estado aqui dentro. A chave não é tentar controlar o mundo, mas sim cultivar estabilidade e coerência internamente. E assim a gente fecha o círculo, voltando para a sensação lá do começo. O convite final é para que a gente confie na sabedoria do corpo. Ele é a nossa bússola. O sentir, em vez de só o pensar, se torna o caminho para a gente navegar em qualquer ambiente, encontrando a nossa coerência a partir de dentro.